Olá pessoal, vamos lá então para a nossa terceira aula, tá? Remota. Na unidade passada a gente viu a questão do trabalho da força-peso, né? A relação entre trabalho e deslocamento vertical, entre trabalho e energia cinética, tá? E vimos a questão da potência mecânica, tá? Bom, seguindo ainda dentro da unidade 1, né? Hoje nós vamos trabalhar a questão da energia potencial, tá? Então, como o nome já diz ali, ó, seguindo o que está escrito no slide, né? Energia potencialmente disponível, né? Que está relacionada com a posição de uma partícula e que pode ser convertida em outras formas de energia, no nosso caso especificamente energia cinética, tá? Então, uma observação importante, né? Só é possível associar a energia potencial a uma força conservativa, não uma força dissipativa, tá? Bom, em termos de energia potencial, a gente tem basicamente três tipos de energia potencial: a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Especificamente o que nos interessa, tá? Que vai nos interessar, porque isso envolve conteúdos adiante da disciplina de física, que são fundamentos para disciplinas outras do curso de engenharia agronômica, e nos interessa, como estudo aqui, especificamente é a energia potencial gravitacional. Tá? Então, slide seguinte, né? A energia potencial gravitacional, tá? Ela é abreviada como EPG, tá? Está associada, essa energia ela está associada à energia que é acumulada por um corpo que possui uma massa específica, tá? E que este corpo encontra-se em uma altura superior a um referencial, tá? Geralmente a gente adota como referencial para a altura o solo. Então o solo é o referencial. Então, ali a altura é zero, tá? Um corpo que está a qualquer altura acima do solo, para ele ter chego naquela altura, alguém deve ter realizado trabalho sobre ele, tá? Então, significa que naquele ponto, com uma altura variada em relação ao solo, ele possui uma energia potencial gravitacional. É uma energia que está acumulada, prestes a fazer com que esse corpo transforme essa energia em energia cinética, tá? Que é exatamente o que acontece quando você pegar qualquer coisa na mão, tá? E abandonar este corpo. Quando você abandona esse corpo, o corpo vai fazer o quê? Vai cair por efeito do campo gravitacional. E ao cair, ele transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética, tá? Tanto que ao longo da queda, a velocidade do corpo vai aumentando. Por que a velocidade aumenta? Porque ao diminuir a altura, diminui a energia potencial gravitacional. E ao diminuir a altura, aumenta a velocidade. Por quê? Porque a energia que deixa de existir na forma gravitacional passa a existir na forma cinética. No momento que uma diminui, a outra aumenta. Perfeito? Bom, como é que a gente pode calcular, então, né, a energia potencial gravitacional? Ela pode ser calculada pela equação, né? Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura que o corpo se encontra em relação ao referencial, tá? Aí vale destacar que, né, para essa equação aqui, o m representa a massa e a unidade do sistema internacional é o quilograma, tá? A altura é a altura em relação a um determinado referencial e essa altura tem que ser dada em metros. Se aparecer problemas em outras unidades, precisa converter, tá? A energia potencial gravitacional, ela é dada em Joule, né? A mesma unidade do trabalho que a gente já vinha estudando, certo? Muito bem. Slide seguinte, o exemplo 7 da unidade 1, tá? Diz ali o seguinte, ó. Qual a energia potencial gravitacional acumulada em uma pinha, né? A pinha é o conjunto dos frutos de uma araucária, tá?
conforme está mostrada na figura ali do slide, né? Ali a gente tem a imagem, uma figura, mostra várias pinhas inteiras e uma pinha aberta, tá? Eu coloco isso porque a gente tem colegas aí no curso que vêm de outras regiões e que talvez não conheça, né, o que é o pinhão, tá? E a pinha, nem a araucária. Não coloquei aqui a imagem, mas a araucária, se vocês pesquisarem no Google, vai lá, digita, né, araucária, imagens, e aí você vai ver várias imagens de como é essa planta, né? É uma planta de grande porte, tá? De grande altitude, atinge aí até 50 metros de altura, tá? E essas pinhas, né, que são o conjunto desses frutos, o pinhão, né, se dá lá no alto, né? É uma árvore que tem um tronco vertical bastante grande e na sua copa tem uma copa formada por galhos ascendentes, né? Galhos que sobem e formam uma copa, quase como se fosse uma nuvem assim, tá? Então vale a pena verificar aí, quem não conhece, digita ali, procura a imagem da araucária, tá? Bom, voltando aqui ao problema, né? Então, qual a energia potencial gravitacional acumulada em uma pinha que tem uma massa média, né? Eu pesquisei em torno de uma massa média em torno de 1,1 quilogramas, né? 1,1 kg, tá? Que se encontra, eu nem coloquei aqui a altura máxima de um pinheiro, eu coloquei uma altura de 40 metros, né, do solo, tá? Então, essa pinha que está lá com aquela massa de 1,1 kg possui uma energia potencial gravitacional. Quanto será essa energia quando ela estiver posicionada a 40 metros do solo, tá? Aí eu coloquei ali também, ó, né, um linkzinho que de repente alguém tenha mais curiosidade, queira saber, né? Para saber mais sobre o valor nutricional do pinhão, que é o fruto da araucária, né? Acessar aquele link ali. Ali tem dados, né, da Embrapa, apresentando então quais são o valor nutricional, né, deste fruto, o pinhão, tá? E aí tem bastante coisa interessante, porque o pinhão é bastante energético, então vale a pena dar uma olhada, certo? Muito bem. Primeira coisa para resolver o problema que a gente faz, separa os dados, né? Então tenho lá, ó, massa 1,1 kg, altura 40 metros, a gravidade não fornecendo o problema, mas estou fornecendo ali nos dados, 9,81 metros por segundo ao quadrado, e aí ele pede qual é a energia potencial gravitacional. Bom, vamos lá. Isso é bem simples de resolver. Como é que a gente calcula a energia potencial gravitacional? É o produto massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então, a massa 1,1 kg, né? A gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado vezes a altura 40 metros. O produto desses números aí resulta em 431,64 joules de energia. Esta é a energia que está acumulada naquela pinha, tá? Quando a pinha se desprende lá do galho lá da araucária, do pinheiro, né? Ela vai cair. E ao cair, vai transformar essa energia em energia cinética, ganhando velocidade durante a queda, certo? Então, não é interessante, né? Ou vamos dizer assim, não seria nem um pouco interessante estar embaixo de uma araucária e uma pinha dessas aconteceu o acidente, né, de uma pinha dessas cair sobre sua cabeça. Não seria nem um pouco interessante, porque a massa é significativa, a quantidade de energia acumulada é muito grande e ia produzir um estrago violento, tá? Então, é bom ficar alerta com relação a isso, ok? Bom, vamos lá. Slide seguinte. Relação entre trabalho e energia potencial gravitacional. Na unidade passada, na aula passada, a gente já estudou a relação entre trabalho e energia cinética. Agora vamos ver a relação entre trabalho e energia potencial gravitacional. Tá? Então vamos lá, começando. O trabalho para deslocar uma partícula de um ponto A até um outro ponto B corresponde à variação da energia potencial. Ou seja, esse deslocamento é quando se trata de um deslocamento vertical, né, de um ponto A para um ponto B que está em desnível com A, certo? Então, o trabalho para deslocar daqui até aqui, ele corresponde à variação de energia potencial gravitacional do corpo. Tá? Então, o trabalho de A para B corresponde à variação da energia potencial gravitacional. Bom, mas eu posso abrir isso, né?
sempre que aparecer o termo variação, que é o delta, que é o triângulozinho aquele, sempre que aparecer o delta, significa a condição final menos a condição inicial daquela grandeza que ele representa. Neste caso, o trabalho de A para B representa, então, a energia potencial gravitacional no ponto B, que é a energia final, menos a energia potencial gravitacional no ponto A, que é a energia inicial. Tá? Então, esse delta representa isso, condição final menos inicial daquela grandeza. Nesse caso, energia potencial gravitacional. Tá? Então, é importante relacionar também aqui, né, ressaltar. Então, o trabalho e a variação da energia potencial gravitacional calcula daquela forma ali. Abre as equações de EPG, né, mgh no ponto B menos mgh ponto A. Você calcula, chegou ao trabalho realizado de A para B, certo? Bom, a questão seguinte, né? A gente já viu energia cinética, energia potencial. A energia mecânica de um sistema, a energia mecânica, né? Ela é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional. Tá? Então, a energia mecânica é dada por K, que é a energia cinética que a gente viu na aula anterior, mais a energia potencial gravitacional que vimos nessa. Isso dá a energia mecânica do sistema, certo? Energia mecânica é coisa que a gente vai trabalhar mais detalhadamente na nossa próxima aula. Bom, vamos lá. Exemplo 8 da unidade 1. Diz lá o seguinte, ó. Um corpo de 5 kg é elevado a partir do repouso, ou seja, estava parado inicialmente, até uma altura de 4 metros. Né? Então, não diz de onde sai, a gente pressupõe que sai do solo. Né? Então, ele sai do solo e é elevado por 4 metros, tá? Por uma força vertical de 80 newtons. Tá? Muito bem. Achar o trabalho efetuado, né? Letra A. Né? Achar, letra A. O trabalho efetuado pela força. E letra B, o trabalho efetuado pela gravidade. Então, primeira coisa, separa os dados. Massa 5 kg, a altura final ali do corpo vai ser 4 metros, a velocidade inicial é 0, a força é igual a 80 newtons aplicada ali no corpo, a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber qual é o trabalho da força F, qual é o trabalho da força gravitacional, é a força peso, né? Então qual é o trabalho da força peso? Vamos lá, primeiro, como é que a gente calcula o trabalho da força F? Pelo conceito de trabalho. O trabalho da força F será a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Vejam que essa força está levando o corpo para cima, então a força é vertical para cima. O deslocamento do corpo também será para cima, então eu tenho dois vetores que são paralelos. O ângulo formado entre eles é de 0 graus. Tá? Então, substituindo ali, o ΔX no deslocamento desse corpo, como ele é vertical, o ΔX vai corresponder à altura que o corpo se deslocou. Então, eu vou ter lá, o trabalho da força F será força F vezes a altura que ele deslocou, vezes o cosseno de 0 graus, já que os dois vetores são verticais para cima, ok? Então, eu vou ter força F 80 vezes a altura, que é 4, vezes o cosseno de 0 grau, que é 1. Né? 80 vezes 4, 320 joules é o trabalho realizado pela força F. Letra A. Letra B. Qual é o trabalho realizado pela força peso? Bom, vamos lá. Conceito de trabalho, né? O trabalho da força peso vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá? Nesse caso, a força que está sendo aplicada é a força peso, é a força do campo gravitacional. Então, é o peso vezes o ΔX, né? O ΔX, nesse caso, é a altura que o corpo se desloca, vezes H, vezes o cosseno de θ. Quem é o θ? θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mas agora, a força peso é vertical para baixo e o deslocamento é vertical para cima. O ângulo formado entre os dois, né, é de 180 graus, certo? Então, substituindo o peso, como é que eu calculo o peso? Massa vezes a gravidade. Tá? Então, o trabalho da força peso vai ser massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que é a altura h, vezes o cosseno de 180. Agora, observem aqui. Quem é mgh?
mgh é a energia potencial gravitacional do corpo lá na altura de 4 metros. Tá? Então, o trabalho da força-peso corresponderá à energia potencial gravitacional lá naquela altura. Claro que, como o trabalho, neste caso, será negativo, porque a força-peso atua para baixo e o deslocamento é para cima. Tá? Então, cosseno de 180 é menos 1 vezes menos 1. 5 vezes 9,81 vezes 4 vezes menos 1 dá menos 196,2 joules. Então, o trabalho da força-peso, menos 196,2 joules. Observe, o trabalho da força F é maior que o trabalho da força-peso. Então, a força vertical para cima, o trabalho dela é maior que o trabalho da força vertical para baixo. Quando a gente faz a diferença entre esses dois valores de trabalho, a gente vai ter um trabalho resultante. Tá? Se o corpo subisse com velocidade constante, o trabalho da força F seria igual ao trabalho da força peso. Nesse caso, como o trabalho da força F é maior, significa que o corpo está subindo aceleradamente. Ou seja, ele está ganhando velocidade durante a subida. Né? Ele está ganhando velocidade. Enquanto ele sobe, aumenta a velocidade dele ao longo desse deslocamento de 4 metros. Tá? Então, isso justifica a diferença entre os trabalhos da força vertical para cima e da força vertical para baixo. Ok? Bom, gente, essa aula realmente é uma aula curtinha, né? É uma aula de reposição que a gente vai ter aí desse sábado letivo, tá? Então, sabendo que vocês já têm o outro material que foi bem extenso, tem lá uma quantidade de exercícios grande, esse conteúdo aqui, ele é bem enxuto mesmo, tá? Então, para esse conteúdo, para esse dia letivo de sábado, vai ficar para vocês resolverem apenas um exercício, tá? Não vou sobrecarregar vocês e vou dar um tempo um pouquinho maior, tá? A aula seria neste sábado, nosso atendimento será na sexta de manhã, tá? A aula no sábado, em vez de dar o limite de entrega para o domingo, eu vou passar para quarta-feira, tá? Vou deixar até quarta-feira para vocês resolverem esse único exercício e enviar ele para validar a presença de vocês, ok? Bom, por hoje a gente fecha aqui nesse conteúdo e até a nossa próxima aula. Não esquecendo, atendimento sexta-feira de manhã para as dúvidas, tá, gente? Abração, tudo de bom para vocês. Cuidem-se.